Nós temos que aprender a discernir a voz do Senhor, amém? Então vamos deixar a nossa Bíblia aberta em 1 Samuel. Primeiro eu quero comentar algo. Nós precisamos discernir essa voz, a voz de Deus, quando a nossa mente está em alguma circunstância ou passando por alguma guerra ou dificuldade. Nós devemos aprender a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Diante de tantas vozes, nós temos que aprender a discernir a voz de Deus. E aqui no texto, em 1 Samuel, no capítulo 17, vamos ler a história de Davi. Davi e Golias, muito conhecida. Alô, som. Muito conhecida, que conta da luta entre Davi e Golias. Eu quero que você acompanhe comigo com muita atenção, amém? Que vai ser um texto bem longo, mas é necessário prestar bem atenção para não perder detalhes. Está escrito assim, lá no 17:1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à sua frente. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como esses estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao
ao acampamento, na hora em que o grito da batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencê-lo. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outra pessoa e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá à luta com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu então a Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado com tudo isso. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei de sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a sua cabeça com aquela espada. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada. Deixa eu só ver até onde eu vou aqui, gente. Davi pegou a cabeça do filisteu, estamos lá no 54. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército, irmão de Davi: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Só até aqui. É uma palavra linda e cheia de lições para a minha vida e para a sua vida. E hoje eu vou apontar 4 vozes que temos nessa palavra. 3 delas que podem nos paralisar, ou nos fazer desistir dos sonhos, ou também desistir dos propósitos de Deus para a nossa vida. E uma delas é a voz de Deus, o qual nós temos que aprender a discernir, amém? Eu e você precisamos aprender a discernir a voz de Deus em meio à guerra, em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio às afrontas. Existem pensamentos, meus irmãos, que estão na nossa mente e não são nossos. Nem tudo que está na nossa mente é nosso. Existem pensamentos que podem ser fabricados, projetados, construídos dentro de nós, porque alguém falou, porque alguém veio falar a respeito de você, e que não são verdades ou que não são nossos. Algo que for projetado ali por talvez um medo, por talvez um pensamento de pequenez. Azazel pode nos convencer às vezes que não podemos alcançar coisas que desejamos alcançar. Através disso, através do nosso pensamento, ele lança um pensamento através da boca de alguém. Muitas vezes são pessoas que nós amamos, são pessoas que são chegadas, e o diabo lança aquela palavra para que isso frutifique e te pare, te paralise, te coloque para baixo. E nesta noite nós iremos aprender a não nos deixar aprisionar por isso, amém? O diabo, ele tem dessas coisas, de querer lançar algo que os outros são mais dignos que a gente não tem, nós não somos dignos de nada, que os outros podem alcançar a vida
vida, plenitude, mas nós não. Que a bênção de Deus está para muitas pessoas, menos para nós. E isso é uma mentira do diabo. Porque Deus tem é para todos. Nesse texto que acabamos de ler, então, vemos dessas mentiras. E eu vou falar parte por parte, eu quero que você acompanhe comigo. Lá em 1 Samuel 17, o 44, vamos reconhecer uma voz. Eu quero ler de novo com você só esse pedacinho. Lá o 44, somente o 44. Essa voz é do filisteu, de Golias, chamando a Davi, falando: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Essa voz, ela se levanta como de Satanás, querendo amaldiçoar a nossa vida através de palavras. Golias aqui queria amaldiçoar a Davi e todo o exército de Israel. E o que o diabo tem tentado fazer por esses dias é isso: amaldiçoar o povo de Deus através das palavras. E como eu disse anteriormente, muitas vezes usando pessoas que nós amamos. Mas eu quero lembrar aqui, refrescar a memória de Azazel, que está bem lá fora, que aqui dentro ele não pode entrar. E também a você, que às vezes ouviu uma palavra ao seu respeito, que você não é, que você nunca vai alcançar, que você é coisa alguma, que você não presta, que você é inútil, que você é isso, que você é aquilo. E quando você recebe esse tipo de palavra, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos dar uma saidinha aí, mas deixa marcado, tá? Gênesis, capítulo 12. Versículo 2 e 3. Eu quero lembrar a você e a Azazel que está lá fora, o que Deus diz ao nosso respeito, e também lembrar a minha e você, a nossa proteção em Deus. Olha o que Deus diz a nosso respeito aqui, ó. Gênesis 12, 1 e 2 e 3, desculpa. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa palavra é para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. E essa história de Davi e Golias, Deus estava aguardando alguém se levantar e fazer calar Golias, o qual estava ali trazendo palavras de maldições para o povo de Israel, palavras de afronta. Golias ali estava enfrentando Israel, amaldiçoando Israel. E alguém precisava se levantar e dizer basta. E essa pessoa não foi encontrada em Saul. E essa pessoa não foi encontrada no exército de Israel. Mas Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, e chegar diante daquele gigante e falar: chega. Você não vai mais falar deste povo, você não vai amaldiçoar mais esse povo, porque eu aqui estou para acabar com tudo isso. E nós temos muito que aprender com essa história. Ali Davi fazia cessar Golias. E Deus encontrou em Golias esse homem corajoso para enfrentar Golias, né? Davi enfrentou a Golias. Então, Deus levanta Davi para fazer calar a Golias. E Davi ora diante do inimigo com fé e acreditando no poder de Deus. Ele profetizou a sua vitória sobre aquele gigante. Vamos ler lá? Em 17 também. No 17, 46. Um pouquinho à frente aí. A gente vai ver o que Davi
respondeu a esse gigante. Primeiro Samuel 17:46. Olha o que Davi disse a Golias: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Ponto. Davi estava vestido com alguma armadura e ele tinha espada com ele? Aqui ele estava profetizando pela fé que ele ia matar o gigante e com a espada do gigante ia cortar a cabeça dele. Vamos continuar aqui. Deixa eu me achar aqui só. Que é uma letrinha pequenininha. Aqui, ó. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele orou ao Senhor e profetizou naquele momento que a vitória era dele. Que Golias só podia esperar só mais um pouquinho que ele ia ver o que ia acontecer. Porque nem espada Davi tinha na mão. Hoje você pode se olhar sem nenhum socorro. Mas começa a orar como Davi. Deus trará providência. Eu vou conseguir sim. Eu vou vencer sim. Deus virá ao meu socorro. Davi estava declarando a Golias que estava para acontecer daqui a pouquinho a vitória sobre ele. E ele iria morrer. Sabe, existem coisas na nossa vida que estão nos ameaçando, que estão fazendo a gente ficar apavorado, nervoso, com medo, como o exército de Israel estava diante de Golias. Pode ser uma doença, filhos que foram para as drogas, não sei. Pode ser situações que a gente não consiga romper e vencer. Pode ser, não consegue emprego. Pode ser em relação a sonhos não alcançados. Às vezes, aqueles mais simples, sabe? Sabe aquele sonho que você tem às vezes de ser mãe e pai? De conquistar algo para sua família? Faça uma oração igual a Davi. Diga a Azazel lá fora, quando ele vier com coisinhas e conversas desse tipo, fala assim: espera só um pouquinho, para você ver o que Deus vai fazer na minha vida, porque a minha vitória vai chegar. Vai acontecer. Nós temos que ter essa autoridade diante do diabo. Faça uma oração com fé, crendo, acreditando que o melhor está por vir. E a sua vitória logo se verá. Diga comigo: a minha vitória. Com fé. Com fé. Diga: a minha vitória logo será vista. Porque Deus está trabalhando ao meu favor. Quem crê, aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Saiba que essa voz tem se levantado contra você, dizendo que você não terá filhos, que você não terá emprego, que você não vai alcançar nada, e que seus parentes e familiares não vão estar no reino, coisa nenhuma. Azazel é bem, né? Esperto. Ele fala que o seu casamento acabou. Faça essa voz se calar. Deus nos deu autoridade sobre ele. Através do nome de Jesus, você faz calar a voz do inimigo. Então vai diante da situação, daquilo que está te afrontando, daquilo que está te machucando, daquilo que está te pondo para baixo, das palavras maus que vêm ao seu respeito, e fala assim: chega, a partir de hoje o Senhor vai me justificar, e através da palavra do Senhor eu vou mostrar a todos que Deus é na minha vida.
Se encha da autoridade do Senhor e ore como Davi orou. E diga: hoje mesmo, hoje mesmo eu vou vencer esse gigante. E esse mal vai se calar. Amém? Não se acomode. Não se acovarde. Não se intimide. Deus nos deu um espírito de ousadia. Você e eu somos moradas de Deus. Não somos covardes. O poder dele está em nós. Diga assim: o poder de Deus está em mim. Assim como estava em Davi. Não haja como Saul e o exército de Israel, que não fez calar a Golias. Eles estavam contaminados com o discurso de Golias e com medo das ameaças de Golias. E também pelo porte de Golias. Quase 3 metros de altura, né? Você olha para o seu problema e fala: é um problemão. Eles recebiam ameaças de dia e de noite. E por isso, por medo, não agia. A voz de Golias é como a voz de Azazel, o qual não devemos ouvir. Diga: eu não devo dar ouvidos a Azazel. Não devemos ouvir e nem darmos crédito àquilo que ele fala. Não devemos ouvir a voz e nem dar abrigo a ela na nossa mente. Toda vez que se levantar contra você, contra os planos de Deus e contra os seus sonhos, e os sonhos de Deus na sua vida, essas vozes devem ser rejeitadas. E todo efeito dessas palavras, dessas maldições, disso que é falado a você, deve ser cancelado na sua vida. O nome de Jesus tem poder. Use. O que você tem abrigado em sua mente até os dias de hoje? Que tipo de palavra você tem abrigado aí no seu coração? Que tipo de vozes você tem ouvido? Qual é o tipo de coisas que você tem abrigado no seu coração ao seu próprio respeito? Você tem acatado aquilo que o diabo tem dito? Você tem um Deus que te ama e que diz assim: a batalha é minha. Você não entendeu. Deus diz nessa noite para você: a batalha é minha. Não se preocupe, não tenha medo. Só ore, declare com fé, acreditando que a vitória é sua. Deus te criou para um propósito e com uma vocação. Se você for obediente a Ele, viverá o melhor desta terra. Aonde estiver um deserto na sua vida, você deve profetizar o manancial de Deus sobre ela. E aí você viverá a abundância do Senhor sobre aquela coisinha ali que não está dando certo. Você vai receber do Senhor abundância de bênçãos. Nós temos que ser um povo corajoso, um povo, vamos dizer aí o palavreado, sem vergonha, sabe? Não tenha vergonha não, eu oro, mando cala a boca, fica quieto, diabo, sai daqui. Não é você falar pro seu amigo lá que tá meio encrencando com você, falar, cala a boca, diabo. Não é isso não. Não é isso. Cala a boca, Satanás. É você orar, crendo e mandando se calar, cessar. Chega! Na minha vida você não vai fazer bagunça mais. Na minha vida você não domina mais. A minha boca você não domina mais. A minha mente você não domina mais. É ter autoridade e ousadia em fazer oração e crer. Amém? Jesus soube discernir a voz
em volta dele, né? Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos ler um pedacinho dela. Mateus 16. A gente vai ler o capítulo 16, do 13 ao 17, bem rapidinho. Mateus 16, 13 ao 17. Vamos lá. Todos acharam? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou Jesus. Quem você dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Somente até aqui. E depois ali, no Mateus 16, também no 16, a gente vai pular um pouquinho ali à frente, no 21 e 22. A gente vai ler 21, 22 e 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Jesus aqui discerniu, no capítulo 17, a voz de Deus e a voz do diabo na mesma boca de Pedro. Um pouquinho ali no 16, 17, ele disse assim: conheço essa voz é do meu Pai. Meu Pai está dizendo na boca de Pedro que eu sou filho dele. E logo um pouquinho à frente, o mesmo Pedro, o diabo usou a boca de Pedro para falar assim: não, jamais, mestre. E ele repreendendo disse: cala-te. Ô diabo, veio tirar minha paz de novo, veio falar as coisas que não deve, você não entende nada, você não sabe de nada. Eu vou cumprir sim a vontade do meu Pai. Jesus discerniu a voz de Deus na boca de Pedro e também discerniu a voz do diabo na boca de Pedro. E repreendendo disse: cala-te. Quando ouviu o diabo dizer coisas a ele, para que ele não cumprisse o propósito de Deus na terra. Então, precisamos pedir para Deus nos dar discernimento das vozes que temos ouvido. Jesus discerniu a voz de Deus e a voz do diabo na mesma boca. E esse é o primeiro ponto, a discernir a voz do inimigo. E saber que se a pessoa der brecha, o diabo usa também a boca dela. Segundo ponto, é discernir a voz do irmão. Volta lá em 1 Samuel, vamos lá. Volta em 1 Samuel 17, 28 e 30, está escrito assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?
Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, o membro da família. Uma voz de dentro de casa, da família, dos nossos irmãos, dos nossos pais, nos dão palavras ruins ao nosso respeito, palavras que nos colocam para baixo, nos tira a esperança, a alegria e muitas vezes a fé. Vozes que nos humilha, que fala que só serve para cuidar do pouco, do muito você não serve para cuidar. Eliabe tinha uma opinião sobre Davi, mas essa voz não era verdadeira. E quantas vezes dentro de casa ouvimos: você é burro, você é lerdo, você é um idiota, você é um palhaço, um bagunceiro, um preguiçoso, um inútil, aquele que não faz nada direito, só dá trabalho, só dá gasto, é um fraco, um sem vergonha, um beberrão, um vagabundo, uma vadia. Você não presta para nada, você não vai dar em nada. Você não vai casar de jeito nenhum, e se casar, a judiação daquele que casar com você. Palavras duras do próprio cônjuge, irmãos, pais, que dizem coisas a nosso respeito que não deveria dizer, insinuando coisas que não deveria insinuar. Voz que se levanta, mas não é a voz de Deus, mas pode ser acolhida no nosso coração. E se isso acontece, isso nos impede a cumprir o propósito de Deus e a sua vontade. Quantos têm parado porque ouviu algo ruim ao seu próprio respeito? Eu já ouvi. A Daiane quer pregar, mas ela não sabe nem falar direito. E se eu paro? Doeu? Doeu. Mas eu tenho um propósito firme em Deus. E você tem que ser assim também. Imagine se Davi desse ouvido à voz de Eliabe ao seu respeito e tivesse desistido de enfrentar a Golias, hein? E se ele ouve tudo aquilo que Eliabe falou e falou assim: poxa vida, olha Eliabe pegando no meu pé de novo. Poxa vida, vou embora daqui. Que se lasque eles com Golias. Tomara que Golias arranque a cabeça de Eliabe. E se ele desiste da batalha, porque tudo aquilo que ele ouviu machucou? Imagine. Foi lá para levar pão, para alimento, e ainda levar uma dessa. Eu sei que você é presunçoso, mau. Imagine se Davi dá ouvido a esse tipo de voz. Davi não abrigou essa voz em seu coração. Ele ignorou e lutou contra o Golias, que é para nós como se fosse o diabo, o inimigo, e venceu. E você também tem que ser assim. Não dá ouvido para as vozes. Você é um fraco, você não consegue, você não é tão espiritual assim. Davi discerniu a voz de Deus e a voz de Azazel. A Bíblia diz que Davi, desviando-se de Eliabe, foi a outra pessoa que estava lá para saber mais detalhes. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Sabe aquele falatório? Você deixar para lá, ignora. Se alguém tem uma opinião errada sobre você, ou equivocada sobre você, ou te calunia, ou de forma maldosa te rotula de algo ruim e negativo, não dê ouvidos a essa fala.
Azazel não consegue te pegar e usa pessoas para te ferir com palavras. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para não ser essa boca que fere. Porque às vezes é muito fácil apontar, né? Ficam falando de mim, mas o que você anda falando? Não perca tempo com crítica. As críticas têm parado muita gente boa no caminho. Eliabe disse tudo aquilo de Davi porque ele viu Davi ser ungido. Quando chegou lá, Samuel veio ungir a Davi como rei. E Eliabe era o primogênito. Ele esperava ele ser o rei, e não Davi, o mais novo. Então, ele, não aceitando aquilo, ficou amargurado, preso em sentimentos de inveja. Ele se ofendeu com tudo aquilo. Ele estava ferido e frustrado. E com muita raiva. E quando ele viu Davi, ele vomitou em Davi todo aquele descontentamento. Existem pessoas vomitando frustrações e decepções, derrotas em cima de nós, que não temos nada a ver com isso. Derrotas em cima de nós que muitas vezes não trabalhamos para isso. Que culpa tinha Davi se Deus havia o escolhido para Eliabe ficar a ponto de ter raiva e ódio dele daquele jeito? Ele não tinha culpa nenhuma. Davi o escolheu. Não é ele que pediu: Senhor, me escolhe, olha eu aqui. Não podemos dar abrigo a essas vozes, amém? Devemos orar por essas pessoas que muitas vezes falam esse tipo de coisa. Devemos orar para que Deus os alcance e as limpe de todo esse lixo emocional. Porque é lixo emocional dentro dela. Eu quero profetizar sobre você, igreja. Você que crê, você levanta suas mãos agora, porque eu vou profetizar sua bênção na sua vida. E aquele que quer receber, aquele que crê, vai receber. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não é presunçoso, nem maldosa, nem arrogante, nem incompetente. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo, instrumento de justiça de Deus sobre a terra. Você é templo de Deus, morada do Altíssimo. Você é dispenseiro da glória de Deus por onde você passar. Aquele que recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Não permita, não permita. Não permita o diabo ficar falando coisinhas ao seu respeito, usando a boca das pessoas que você ama. Aquelas pessoas de dentro de casa, que você tem carinho, que falam coisas que não deviam falar. Mas não é culpa delas, não. É o diabo querendo destruir você, porque você é precioso de Deus. Não pode dar ouvido a esses mimimi de Satanás, não. Se reconheça em Deus, quem é você em Deus. Deus te chamou para um reino eterno, um reino poderoso. Você acha que você é pequenininho? Não é? Você é uma preciosidade de Deus nessa terra. Fique com a palavra de Deus. Não absorva palavras de Azazel. Não absorva palavras da sua família quando esse conteúdo não vem de Deus. Jesus passou por isso. Os irmãos de Jesus falavam coisas sobre ele. Abra a sua Bíblia em João. Hoje eu vou me estender um pouquinho, mas a palavra é boa. João. A gente vai ler o 7, capítulo 7, versículo 5. Olha o que está escrito aqui, ó. Os irmãos, o que os irmãos diziam a respeito de Jesus.
pois nem os seus irmãos criam nele. Gênesis 13:11. Vamos lá. Gênesis 13. Treze, 11. Acho que eu marquei errado. Procura para mim aí, quem puder, aonde fala de José e os seus irmãos. Eu marquei errado. Eu acho que é 37. Deixa eu ver aqui. Gênesis 37:11, está escrito assim: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Lá no 19 agora, vamos lá. Gênesis 37:19, está escrito assim: o que os irmãos de José diziam a respeito dele. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A relação em família às vezes é difícil, e vemos biblicamente que irmãos competem. Mas que não seja achada em nós essa maldade, amém? Terceiro ponto, discernir a voz de Deus na autoridade instituída. Volta lá em Samuel de novo, gente. 1 Samuel 17, porque eu vou ler esse pedacinho. No 33 agora. 1 Samuel 33, está escrito assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi aqui estava sendo orientado por Saul para não lutar. Saul era rei, mas já estava desautorizado por Deus. O Espírito de Deus já não estava mais em Saul, mas sobre Davi, porque ele já tinha sido ungido a rei. E por isso Saul só enxergou Davi pequeno e frágil. E por isso disse a Davi: não vá lá lutar, Davi, pois você é muito moço ainda. Saul não consegue ver o Espírito de Deus em Davi e teme por ele. Guarde isso em seu coração, preste atenção no que eu vou falar agora. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Sabemos que Deus não usa mais pessoas da religião para nos orientar a nada. Viu? Eu e você não devemos mais receber orientação do povo lá fora. Deus, para falar conosco, Ele vai usar pessoas daqui de dentro do arraial. Lá fora não. São pessoas contaminadas, são pessoas que não servem o mesmo Deus que eu e você. Então não se confunda quando vir palavras para você de lá de fora, porque não faz parte do seu arraial. Vem de Deus estranho. Quando Deus quer usar, quer falar conosco, quer nos orientar, Ele vai usar pessoas de dentro do nosso arraial. O que quer dizer? Pessoas que servem o mesmo Deus que eu e você. Amém? Por mais que a pessoa seja uma referência de cristão lá fora, você olha e fala assim: é um grande homem de Deus. Deus usa muito. Nossa, uma vida regrada e disciplinada em Deus. Ela está contaminada com a religião. A projeção dela para a sua vida não vai ser boa. Então você tem que dar crédito às revelações que são ditas para você aqui dentro. Amém? Pois aqueles que vêm de fora do seu arraial, não. Saul até quis
que Davi usasse o seu traje de guerra. E Davi disse que esse traje, ele não conseguia nem andar. A gente leu isso. Saul falou assim: veste a minha armadura, leva a minha espada, coloca a minha couraça, coloca meu capacete, vai, Davi. E Davi, mas eu não consigo nem andar com isso. Não dá. Essa armadura é para você, para mim não serve. Entenda uma coisa nisso, a experiência do outro serve para esse outro. Se Saul tinha suas vitórias com aqueles trajes, mas as vitórias são deles. A experiência é dele. Nós não podemos pegar a experiência de outras pessoas para nós. Eu e você temos que ter as nossas próprias experiências em Deus. As nossas próprias vitórias em Deus. Sem experiência e sem vitória, contando com a experiência e a vitória do outro. É eu ter a minha experiência com Deus. As minhas armas com Deus. Não buscar a arma do irmão. E nem querer que as minhas armas sirvam para o irmão. Porque o trabalhar de Deus na minha vida é de um jeito, na vida do irmão é outra, na vida do irmão é outra, não vai caber, não cola. Não vai dar certo. Na vida de cada um, Deus tem um propósito. É lógico que tem casos que a gente fala, comigo eu passei por isso. Mas não vai ser o mesmo jeito de trabalhar de Deus. É diferente. Cada um tem algo, cada um é um ser único. Tem pessoas que são mais maleáveis, tem pessoas que não. Tem pessoas que aprendem com o tombo do outro, tem pessoas que precisam cair. Tem pessoas que dão ouvido a um bom conselho, tem pessoas que são mais duronas, não tem que ouvir isso. Com cada um, Deus tem um jeito de trabalhar, e com cada um tem que buscar essa experiência em Deus. Deus tem para mim e para a minha própria couraça, meu próprio capacete, a minha própria espada. E é diferente do meu irmão do lado. Diga assim para o seu irmão: é diferente da sua. Ela é especialmente feita para mim. Não aceite a voz da autoridade que está desautorizada lá fora para falar ao seu respeito e querer te orientar. Amém? Estou encerrando, viu, povo? O quarto e último ponto, discernir a voz de Deus. Davi sabia quem ele era e fazia tudo isso em enfrentar feras e até gigantes, porque ele ouvia e conhecia a voz de Deus. E ele cria: esse é meu Deus falando que eu posso ir, que Ele é comigo. O segredo disso é uma vida de oração em secreto com Deus. Você vai aprender a discernir a voz de Deus, conversando com Ele, ouvindo Ele em sua palavra. Muitas vezes aqui é pregado muitos bons conselhos e coisas que orientam a gente para a vida, uma vida boa. A Bíblia diz assim que é ouvir e ouvir a palavra. O que quer dizer ouvir e ouvir? É eu ouvir e dar ouvidos e colocar em prática. Porque só de ouvir não vai acontecer nada. Povo, por favor, povo. Só eu ouvir a palavra, não acontece, não vai haver mudança. Eu preciso ouvir, dar ouvidos e praticar. Em nome de Jesus, hoje você vai discernir a voz de Deus entre todas as outras vozes, em nome de Jesus. E que toda voz, todo levante contra a sua vida seja calado, destruído, no nome de Jesus. Eu creio nisso e eu profetizo sobre a sua vida. A partir de hoje você vai ouvir e praticar a palavra do Senhor, porque senão o Espírito Santo de Deus vai te incomodar de tal maneira que você vai ter que mudar de qualquer forma. Ele não vai permitir que você continue na mesma. Eu quero chamar o presbítero e o pastor para me ajudar no louvor, enquanto eu falo um pouquinho ainda com eles.
Hoje eu quero que você, no momento do louvor e da oração, eu quero que você retire da sua vida toda voz que não veio de Deus, que às vezes veio de alguém que você ama, da família, ou de alguma autoridade destituída, que veio de alguém que não veio de Deus. Deixe isso no altar do Senhor nesta noite. Sabe aquela palavra que o médico liberou sobre a sua vida? Você não vai ser mãe, você não vai ser pai, você não vai ter emprego. Não é o médico que fala, mas as pessoas falam assim: desse jeito? Nem emprego você consegue. Lance ao altar do Senhor nesta noite todas essas palavras que te machucaram e que te feriram e que te fizeram desistir dos sonhos, dos propósitos. Peço ao Senhor para que te faça discernir a voz dele sempre em meios às outras vozes. Rejeite hoje todo o conteúdo do diabo. Tudo que veio para tirar a sua alegria, a sua fé, a sua paz, a sua confiança. Porque às vezes a gente tem uma confiança em Deus e a pessoa fala assim: imagine, impossível, impossível. Aí você olha e fala assim: Azazel, para você é impossível, mas meu Deus é o Deus dos impossíveis. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você vai ter um momento agora. Feche seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos. Eu quero que você se desligue de tudo que está ao seu redor. Cale sua mente um pouquinho. Eu quero que você tenha total liberdade em se ajoelhar, em vir aqui à frente. Não sei o que você sentiu no seu coração de deitar no chão, sentar, ajoelhar. Eu quero chamar algumas pessoas para estar orando aqui à frente. Aquele que sentir de vir até aqui à frente para fazer oração, pode vir. Do grupo de oração. Eu quero que você diga assim comigo hoje: eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou filho de Deus. Eu sou parte da videira verdadeira, que é Cristo. Eu sou embaixador de Cristo na terra. E carrego a glória de Deus por onde eu for. Eu sou justificado por Cristo e perdoado totalmente dos meus pecados. Fui feito justo através do seu sangue. Diga com toda a sua fortaleza agora: eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu sou liberto do domínio de Satanás e transferido para o reino de Deus, o reino poderoso, o qual meu Cristo é rei. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, 1 e 3, eu quero que vocês ouçam o que está escrito aqui. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Não temas, não temas. Eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para o teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. O Senhor te ama. Sejam vocês costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o mal. Você pode nessa noite entregar todo o cargo, tudo aquilo que você ouviu, por toda a sua vida, todas as palavras negativas, porque o Senhor te chamou. Ele não quer que